E aí, pessoal, bom dia, bom sábado para vocês, que Papai do Céu os abençoe. E sábado, embora as notícias sejam cansativas, e essa semana foi muito cansativa, porque tivemos muitas emoções, ninguém melhor que o doutor Renato para esclarecer esse jogo obscuro que está se formando nos encanamentos escuros do Supremo Tribunal Federal, com humor e esperança. Doutor, muito obrigada por falar com a gente. Bom dia, Camila. Obrigado a você sempre pela amizade, pela parceria, pela confiança. Bom dia aos amigos aqui presentes. Vamos ver qual milagre a gente consegue fazer. Doutor, antes da gente começar o vídeo, já fala das suas redes, embora a gente fale no final do vídeo, tem pessoas que às vezes não assistem por falta de tempo até o final e acabam vindo me pedir aqui nos comentários. Então, se o senhor já puder falar das suas redes e do seu telefone. Tá, Renato R. Gomes, é esse arrobinha que está na tela. Aí tem lá, é no Instagram, Renato R. Gomes Oficial, Twitter, Renato R. Gomes Oficial também. O restante, tudo Renato R. Gomes. É no Facebook, aqui no YouTube, bom perfil, no Getter, e o que mais? Mas tem mais, qualquer coisa Renato R. Gomes me acha. Telefone para quem estiver interessado na minha trilogia. Se quiser também conversar, não prometo, porque é complicado. Né? Mas de vez em quando eu atendo um outro, como, né, assim, excepcionalmente, 21 DDD 999899657. Hoje, eu até confesso, não sei se você passa por isso, estou recebendo centenas de mensagens, eu não consigo dar conta de responder todo mundo. Dentro do possível, eu tento responder, mas eu não posso me comprometer. Não dá, ou a gente quer responder no WhatsApp ou a gente não trabalha, não tem duas opções, né, doutora? Ainda mais com família. Mas não é má vontade, não. Quando posso, eu respondo. Também, quando dá, eu respondo, mas geralmente... Doutor, eu queria começar com um vídeo do presidente Bolsonaro chamando o Barroso de filho de uma mãe de vida fácil. Vamos ouvir. Filho da puta, ainda faz, né? Filho da puta do Barroso. Então, parece que ele não sabia que isso estava sendo gravado, ele não falou com a intenção de que fosse publicado, ele estava conversando com alguém do lado e a pessoa gravou e divulgou o vídeo. Mas parece que essa frase aí caiu de uma forma pesada, inclusive na mídia, que está usando disso para poder crucificar ainda mais o presidente. Como o senhor analisa, como ficará as coisas após essa frase dele? Não muda em nada a situação dele. Ele fez um comentário em âmbito privado, ali as pessoas já sabem o que ele pensa do ministro, ele não tinha publicamente se dirigido ao ministro dessa forma, mas não foi novidade. Não foi novidade. Por educação, ele não fala em público, mas no ambiente privado, a gente acaba falando coisas que não fala em público. Vai mudar alguma coisa? Absolutamente nada. Absolutamente nada. A questão hoje do presidente ele luta para restaurar o Estado de Direito e o regime democrático. Porque o Estado hoje não funciona, a gente vive uma ditadura da toga, ele mesmo falou, ele mesmo reconhece isso, e a pátria está sendo atacada por dentro, pelos próprios brasileiros que hoje querem derrubar o governo e que não aceitam um discurso diferente, aqueles que têm uma ideia diferente da ideologia nefasta, progressista, que está aí infernizando a vida de quem pensa diferente. E paradoxalmente, é uma minoria da minoria, mas minoria que domina as instituições. Então, essa é a briga do presidente. Então, o fato de ele ter feito um xingamento não muda absolutamente nada. Na minha leitura pessoal, obviamente, eu não sei como é. O que a mídia fala, vou usar o que o Bolsonaro diz, quem lê o que a mídia fala está desinformado, ou melhor, ele é enganado, e quem não lê está desinformado. Então, é mais ou menos isso. Ele falou, certamente ele não vai negar se perguntarem para ele, era um contexto diferente, o contexto privado foi divulgado, é a mesma coisa, né? Numa conversa privada, se você divulga alguma coisa, contra a autorização, sem pedir autorização daquela que falou, vai gerar repercussão também.
Né? O que o tribunal tem feito, né, com base em gravações feitas ilicitamente, em provas entre aspas, divulgadas por hackers? Tem validado os processos, tem declarado suspeição de juiz, no caso do Moro, tem feito várias coisas com base em provas ilícitas, o que a Constituição expressamente veda. Né? Então, onde se encaixaria essa fala do Bolsonaro aí? O que ele pode ser prejudicado aí? Em nada. Ele ofendeu o Barroso, fez um xingamento, mas não fez um xingamento diretamente ao ministro, uma conversa com terceiros. Ah, mas ele xingou. Você pode enquadrar ele numa injúria, Pode, né? De repente pode, dependendo como é contexto. Como é que você vai contextualizar isso? Né? O que fomentou a situação, como estava construído aquele contexto que fez com que o Bolsonaro falasse o palavrão? Como é que você vai ler essa situação? São várias coisas em jogo. A questão é, vai haver um processo contra o Bolsonaro por ele ter falado isso? Eu particularmente duvido. Em função do acirramento que já está aí evidente entre a presidência da República e o tribunal. O tribunal está com uma bomba no colo que o Bolsonaro jogou, que é a questão do processo eleitoral, e que é cheio de incoerências, cheio de provas contra o processo do sistema eleitoral, e eles não rebatem as objeções, não desconstituem tudo que foi apresentado e constroem narrativas para, com base nessas falsas narrativas, tentarem criminalizar o presidente da República e calá-lo por meio de um ativismo judicial via manipulação do direito. O que não vai acontecer, que o Bolsonaro já falou, que com canetada ele não sai dali, não é impossível. Então, é a situação em que a gente vive hoje. Então, um xingamento a mais, um a menos, da forma como foi divulgado, eu não vejo. Isso aí não muda em nada o cenário, absolutamente nada. Óbvio, estou falando da minha opinião pessoal em cima do que a gente está vendo, né? Doutor, eu queria fazer um panorama, já que é um xingamento a mais uma menos, tanto faz. Diz minha avó que é um pingo para quem está molhado. Vamos fazer um panorama do que aconteceu nesta semana, só para fazer um remember para o pessoal, para que a gente consiga seguir a parte da ruptura 100% da corda. Começou com o presidente Bolsonaro na quinta-feira retrasada falando das fraudes nas urnas. Estranhamente, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha a pauta que seria tratada e começaram a combater em tempo real. O presidente falava, eles faziam a checagem de fato, digamos assim. Logo depois, o Fux e o Barroso começaram a ir para cima do presidente, com declarações dúbias pela mídia, e Alexandre de Moraes inclui o nome dele no inquérito das fake news por conta das urnas eletrônicas, inclusive atendendo um pedido tanto do TSE como do PT. Logo depois, o presidente fez aquela live histórica no Pingo nos Is, mostrando inclusive o documento da Polícia Federal, o que deixou o Barroso um tanto quanto incomodado com as amostras ali que o presidente trouxe, e o Randolph Rodrigues, na CPI, começou a pedir uma investigação, já que a CPI está sendo investigada por vazar dados sigilosos. Lembrando que o documento apresentado pelo presidente era um documento sigiloso. Logo após isso, na quinta-feira, o Fux se meteu numa briga que não era dele e deu uma declaração falando que acabou o diálogo entre os poderes, cancelando uma reunião sem avisar o presidente. O presidente ficou sabendo pela mídia. Ao que o presidente respondeu que não tem problema nenhum, que se ele não quisesse conversar, tudo bem, mas que ele não ia abrir mão da pátria. Chegamos no dia de hoje. A gente já vai falar sobre o Fux e o Aras e as declarações da sexta-feira. Doutor, até este momento, qual foi o momento mais delicado e o que realmente rompeu esta corda? Olha, para mim, na minha leitura, a corda foi rompida na abertura do inquérito Toffoliano no início de 2019. Ali já mostrou o que aconteceria, né, nos meses sucessivos, e a gente está vivenciando isso. Aberrações, usurpações de competência, né, perseguições políticas grosseiras, anulações de processos de formas espúrias, né, o judiciário legislando, tudo que não presta. Né, tudo que não presta se valendo da impunidade. É isso que tem acontecido. Chega uma hora
que eles não conseguem mais dar sequência àquilo. E que hora é essa? Na hora que quem realmente tem o poder decide exercê-lo. Presidência da República como chefe de Estado, amparado, obviamente, pelas nossas Forças Armadas, que são as instituições que garantem as liberdades, garantem o equilíbrio dos poderes, garante a lei e a ordem. A gente vive num estado crônico de descumprimento de leis e de desordem, num estado crônico de disfuncionalidade de poderes, os poderes agem em causa própria, estão de costas para os anseios populares, e a nossa pátria está sendo ameaçada, sobretudo por dentro, com auxílio de agentes estrangeiros que, vamos dizer assim, invisíveis, que patrocinam. Esse é um cenário de guerra, uma guerra invisível, mas é um cenário de guerra. E Bolsonaro, nos discursos deles, ele tem claramente manifestado essa situação, a consciência que ele tem do que está acontecendo. E todos esses documentos que ele provou, essas lives e tudo mais, mostra que quem está em xeque é o sistema de justiça, é o TSE, é o Supremo. Porque eles se valem de falas vazias. Como estamos batendo papo hoje no papo pela manhã, a fala do Fux, você só aproveita as palavras soltas. Se você for no dicionário, você vai ver a existência de todas as palavras do discurso. Todas elas têm sentido, mas palavra isoladamente. Quando você junta todas elas e forma um texto, o texto é fake. O texto não se sustenta em pé, porque ele é dissociado do mundo dos fatos. Tudo aquilo ali que ele falou é totalmente alheio ao que qualquer um aqui de fora da bolha de Brasília, que não integra esse sistema, essa matrix de Brasília, qualquer um daqui de fora percebe que o discurso dele não tem a mínima veracidade. Ele é inverossímil, para não dizer mentiroso. Não se sustenta. A mídia diz que o Bolsonaro fica. Que mídia é essa? A mídia é traidora da pátria. Essa mídia que ele se vale. Falar que o Supremo defende o Estado de Direito e a democracia é um deboche, é um assinte, é um sarcasmo. O Supremo está dando causa ao problema. Ele manipula princípios, manipula semanticamente as regras do jogo. Falar que o Supremo está junto com a população, que isso? O Supremo permitiu aberrações por parte de governadores e prefeitos, permitiu que se fechasse supermercados, que governadores selecionassem o que poderia se comprar ou não, permitiu que pessoas em Araraquara matassem seus animais de estimação para matar a fome. Que Supremo é esse? Então, isso é fake pura. Falou que o presidente interpreta mal, falsamente, as decisões do Supremo. Isso é equívoco do ministro. Não, mas o Supremo não proibiu o presidente de gerenciar a crise. Isso não é verdade. Tanto é que se 5.500 municípios trancassem suas localidades, o que o presidente poderia fazer? Já que eles receberam uma autonomia, uma carta em branco do Supremo. Não houve isso, mas governadoras fecharam seus estados. O que o presidente pôde fazer? Então, o Supremo, sim, impediu a gestão da crise pela Presidência da República, violando flagrantemente a Constituição na questão da competência concorrente, competência comum. Competência concorrente significa o seguinte: compete à União fazer a norma geral, que vai regulamentar a situação, aos estados e municípios, aos estados fazer ali a regulamentação no âmbito das suas regiões e aos municípios as questões de interesse mais localizados. E aí todas as normas, de acordo com a sua esfera da federação, conseguem viver bem entre si, conseguem se relacionar bem entre si. Quando diz, não, os estados e municípios têm autonomia para decidir a situação, e cadê a competência do presidente de normas gerais por ser integrante da União, como diz lá a Constituição? Artigo 23, parágrafo 1º, salvo engano. O Supremo ignorou. O Supremo ignorou que a crise da pandemia era competência da União, artigo 20, inciso 18, salvo engano. Isso tudo, eles não se importam de violar, porque eles se valem do grito, da força da palavra que eles querem empurrar a goela dentro como se fosse a verdade. E é uma verdade insustentável, dissociada do mundo dos fatos. Elas não se sustentam, por isso que eles se incomodam quando chega um chefe de Estado que tem efetivamente poder, legitimidade para desmascarar todas as mentiras que são lançadas contra eles, as pessoas não gostam.
Esses que estão acostumados, são vaidosos, estão acostumados a mandar, não gostam, se sentem coagidos, se sentem encurralados. Então, o que está acontecendo hoje é isso, é um jogo de narrativas. Um querendo transformar o Brasil numa ditadura socialista, né, de uma forma velada, sempre se valendo das narrativas de democracia e de respeito à Constituição. E o outro, efetivamente, querendo defender as nossas liberdades, querendo armar a população para se defender contra de avanços totalitários de governadores e prefeitos como esses que estão aí se sentindo deuses intocáveis. Né? Então, é um presidente que anda no meio do povo, que sabe realmente das necessidades dessas pessoas que perderam seus empregos e seus negócios em função de decisões aberrantes, criminosas, de um sistema de justiça que desrespeita as regras do jogo, que se valem de falácias doutrinárias como o STF tem a última palavra sempre, o presidente não pode respirar enviesado que comete crime de responsabilidade, independente da ordem que apareça. Então, nisso você vai manipulando, a gente chegou nesse estado de coisas. Então, a fala do Fux, eu diria, serviu para ele, né, como presidente do Supremo, para dar uma satisfação para os seus companheiros de toga, para os especialistas que avalizam o sistema, para os congressistas que avalizam o sistema e são amigos lá do sistema, para a mídia que recebe essas mensagens e são alimentadas para continuar sua fábrica de fake news. Para isso serviu o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Para mais nada, apenas depois contra ele próprio, porque o que ele falou é insustentável. Renato, a grande mídia teve alguma participação nessa ruptura, nesse estado que nós chegamos da democracia? A mídia, ela fabrica mentiras. Ela comete crimes o tempo inteiro, injúrias, calúnias e difamações contra o chefe de Estado. Ela divulga informações mentirosas, que denigra a honra, que quebra reputações. Ela participa, com base em fontes que divulgam fatos criminosos, ela se locupleta e divulga também, como se isso fosse proteção do sigilo da fonte. A Constituição não garante proteção do sigilo da fonte para criminosos que divulgam coisas que eram praticando atos criminosos. A Constituição não garante isso, mas se faz uma interpretação generosa, né, para beneficiar a liberdade de imprensa. Aí você fomenta a criminalidade pela quebra de reputações por ofensas às pessoas desagradáveis ao sistema, transformando crimes contra a honra apenas o instrumento da liberdade de expressão. Então, a mídia, eu diria que ela tem um padrão, um modus operandi que já é conhecido pela massa das pessoas. Aqueles que não estão despertos ainda levam em conta essas informações passadas, ou essas desinformações passadas. Mas a grande maioria das pessoas, eu diria esses milhões que foram às ruas, desconsideram esse tipo de imprensa. Então, a mídia contribui? Sim, contribui porque ela atiça. Ela atiça, ela fomenta tudo que não presta. Fomenta o ataque à presidência da República, ataque às Forças Armadas, ataque às instituições que funcionam, emitindo decisões contrárias ao que elas querem. Nesse sentido, se é um braço, né, que atua em nome da hegemonia gramsciana, são os intelectuais orgânicos infiltrados no Estado que agem de uma forma antidemocrática, se valendo sempre da narrativa da democracia. Essa mídia está fadada à extinção. Coisas novas vêm pela frente. Não há como o país crescer, ser a pátria do evangelho algum dia, efetivamente, na essência, com isso que a gente tem aí. A gente vive num estado criminal e sem regras. Isso aí precisa ser rompido em algum momento. E a gente está na iminência de que isso aconteça. Doutora, agora voltando para sexta-feira, que é a parte que também começou a pegar fogo. O Fux, ele recebeu o Augusto Aras no Supremo Tribunal Federal. Logo depois, eles reafirmaram um compromisso permanente entre o MP e o Judiciário. O Aras diz que não tem alinhamento com o Bolsonaro, mas sim com a Constituição. Achei meio dúbia essa frase dele, mas tudo bem. E o presidente, por sua vez, disse que parte do nosso querido Supremo Tribunal quer a volta da corrupção e da impunidade e ainda emendou
disse que... aqui. Ele disse que não vai arredar. Jurei dar minha vida pela pátria e dou minha vida pela liberdade de vocês. A minha pergunta é, o Exército nesse cenário, uns dizem que ele está contra o presidente da República, outros que ele está a favor, e qual é o impacto do que o Aras falou? Como podemos entender a reunião do Fux e Aras, a fala do Aras e a reação do presidente? Olha, pelo histórico que tem acontecido nessas semanas, desde que o Alexandre de Moraes foi para cima do Ricardo Salles, atropelando o Aras, gerou ali uma animosidade. Esses inquéritos estão sendo tocados sem a participação do Ministério Público Federal, e aí é questão de poder. O Ministério Público está sendo usurpado em suas atribuições. No caso, o Procurador-Geral da República, que é a maior autoridade do Ministério Público da União. Então, o que eu presumo que tenha ocorrido ali naquela conversa? Provavelmente, a fala do ministro do Supremo, do presidente, foi tentando mostrar para o PGR que o presidente extrapolou das suas competências, suas prerrogativas, querendo trazê-lo para o lado do sistema de justiça. Por outro lado, o Aras sabe, eu diria que ele tem uma leitura correta do que está acontecendo. Eu presumo a inteligência do Procurador-Geral, por mais que eu discorde de várias decisões que ele tenha tomado. Pedindo abertura de inquérito sem justa causa, como não era aquele inquérito com base no achismo do Sérgio Moro, que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. A gente viu o que houve pelas divulgações de fitas, da fita da reunião, que não tinha nada ali, na realidade foi uma reunião fechada, foi divulgada em abuso de autoridade do Celso de Mello. Então o Aras sabe, ele pisou na bola algumas vezes, mas ele sabe, ele tem mais noção do que seja certo do que do errado. E ele não vai, a minha leitura, ele não vai comprar essa briga com o presidente da República, fique se aliando ao Supremo, com base nessas narrativas do Supremo, totalmente desmontadas pelas documentações que o Bolsonaro apresentou, desmascarando o TSE e o próprio ministro do presidente do TSE. Então, o Aras, como é membro ali, zela pela integridade da legislação, que é uma das atribuições principais do Ministério Público. Acredito que ele tenha falado com o Fux sobre a sua insatisfação por estar sendo atropelado nessas atitudes do tribunal em relação a questões penais, abrindo inquérito, investigando, julgando por conta própria, uma coisa aberrante, é uma coisa totalitária, um tribunal de exceção. E ele, por isso, talvez, ele tenha falado que ele não está alinhado com ninguém, ele respeita a Constituição, que é o certo. O fato do presidente da República nomeá-lo, indicá-lo para a PGR, não significa que ele tem que ficar passando a mão na cabeça do presidente da República ou defendendo o presidente, se o presidente, independente do que o presidente faça. Se o presidente está dentro da Constituição, ele também tem que ficar dentro da Constituição. Se o presidente está contra a Constituição, ele tem que agir de modo a tomar as medidas jurídicas necessárias para conter os impulsos ilícitos do presidente da República. Isso não houve até então. Isso só houve na manipulação jurídica que se fez na parceria presidente do TSE e ministro Alexandre de Moraes. Incluindo, e bota lá o corregedor do TSE também, o Luiz Felipe Salomão, que foi o instaurador desse inquérito no TSE que gerou esse pedido do Barroso. Inquérito também de ofício, que aprendeu com o Tribunal Maior, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Então se copiou uma aberração, foi para dentro do TSE. Né? Então é isso que está acontecendo. E uma coisa que não vai dar em nada, que o presidente da República já disse que o inquérito é fake, conduzido por um ministro fake. Palavras do presidente da República. Aonde vai acabar isso? A única certeza que eu tenho é que caneta, articulações com base na canetada, na narrativa, não vão dar em absolutamente nada. Que a fala do Bolsonaro como chefe de Estado já deixou claro. Ele não reconhece isso como sendo legítimo, como sendo constitucional. Estão todos fora das 4 linhas da Constituição. Aí ele veio com aquela fala. Que o antídoto, eu tenho um antídoto, e o antídoto também vai estar fora das 4 linhas da Constituição. Eu digo que é uma fala equivocada do presidente, porque tudo que ele fizer hoje tem legitimidade do povão. E se tem a legitimidade do povão, não há que se falar em constitucionalidade. Por mais que não esteja previsto na Constituição, que o povo está acima da própria Constituição. Isso é teoria da Constituição, está escrito. Né? O povão pode derrubar um Estado, né? E resetar tudo e implantar algo novo, à vontade de milhões.
coloca tudo abaixo, depõe ali, destrona uma meia dúzia que toca o terror no país e oprime todo mundo. Então não há que se falar do presidente hoje, nesse cenário, agir fora das 4 linhas da Constituição. Isso não é possível, não faz sentido. Mas os outros que não têm legitimidade popular, sim, nitidamente, extrapolaram das suas competências, até ao ponto do vice-presidente da República, o Mourão, que é o cara mais polido, meio dúbio às vezes, ter dito que o judiciário já extrapolou das suas competências. Tem que voltar a ser o que era antes. Pelo menos já era antes há quanto tempo? Né? No mínimo há 30 anos atrás. Então esse é o cenário. O que esperar disso? Esperar a vitória de quem tem a força efetiva que começou a exercer seu poder. O presidente da República e o povo. Simples assim. Doutor, e essa história de que uma parte do exército está com o presidente, mas a maioria do exército, que é a parte na qual ele precisaria se apoiar, não está? Como é que fica? Isso é mentira. Quem fala isso é um... Santos Cruz que falou, né? Quem falou isso? Santos bravateiro. Cruz. É um bravateiro. Ele é mentiroso, ele é bravateiro. Né? Eu me valho muito mais da fala do general Eduardo Barbosa, presidente do Clube Militar, disse claramente, num papo que a gente teve na entrevista na Rádio Guaíba, dizendo que o pensamento do Clube Militar é totalmente diferente do que o Santos Cruz diz. Tem nada a ver. Santos Cruz é traidor da pátria. Traidor da pátria. Ele é um general que não age como general, ele age como inimigo da pátria. Então, deve ser desconsiderado o que ele fala. Deve-se levar em consideração o que o Bolsonaro fala, o que o Braga Neto fala, o que o comandante do Exército fala, comandante da Marinha e comandante da Aeronáutica. Esses, sobretudo o Braga Neto, são os representantes das Forças Armadas. O que esse general de pijama, que foi expulso do governo por razões que o presidente sabe e outros também sabem, ele não tem moral para falar das Forças Armadas. Ele faz alegações levianas atacando o chefe de Estado. Ele se aliou à mídia do mal. Esse cara não tem moral para falar o que ele fala. Ele não representa as Forças Armadas. Apenas mostra que precisa de uma correção de rumo na promoção para oficiais generais. Simples assim. E se por um acaso, Renato, houver esse final aí previsto? É que eu evito falar a palavra porque eu já estou no inquérito, eu não quero me afundar mais ainda no inquérito usando a palavrinha gatilho do STF. Se acontecer a tomada aí de poder, eles derrubam o presidente Bolsonaro e assumem ou o Bolsonaro continua? Camila, minha amiga, olha só. O Brasil passou por um período de 85 até 2019, 2018, foram 33 anos de regime esquerdista. Mais especificamente, de 88 em diante, pós-Constituição. As Forças Armadas nunca foram cooptadas. Nunca foram cooptadas. Elas permitiram, sim, a cooptação do sistema de ensino, do sistema de midiático, da narrativa, da construção da nova língua orwelliana. Ela foi aceitando isso, ela permitiu a subjugação do Congresso Nacional pela hipertrofia do Judiciário, ela permitiu o presidencialismo de cooptação, toda a roubalheira, que estava ali aos olhos nus, ela assistiu de camarote tudo isso. Ela assistiu de camarote, mas nunca se cooptou, elas nunca foram cooptadas por esses regimes de esquerda, socialistas. Certo? E houve, sim, por erro de cálculos, o erro desse pessoal aí pela teoria das tesouras, eles erraram em algum momento, porque eles não controlam o destino da humanidade e da nação, e veio o Bolsonaro, escancarando toda essa podridão. Agora, no governo Bolsonaro, vem se falar que as Forças Armadas estão cooptadas, que o Bolsonaro vai cair, mas isso é impossível. A chance disso acontecer é zero. É zero. As Forças Armadas estão mais coesas do que nunca, apoiam integralmente o chefe de Estado.
se não apoiasse o chefe de Estado, o Bolsonaro já estaria fora. Já estaria fora. Né? Então, assim, quem fala isso, achando que Bolsonaro vai cair com base na careta, ainda se apega demais no ativismo judicial e no conluio que age em sintonia com esse ativismo, no conluio desses agentes de subversão social. Então, não é isso que vai derrubar o presidente da República. Né? O presidente da República sabe disso. Ele sabe disso, ele já escancarou as ilicitudes que o tribunal vem cometendo por meio desses inquéritos, né? E ele sabe que muita gente está fora das 4 linhas da Constituição, que é a expressão que ele vem usando. Então, falar que manipulando direito, abrir inquérito, impeachment, isso não vai colar. Não vai colar, até porque qualquer pedido de abertura de impeachment, qualquer processo, precisa de chamada justa causa. Justa causa que evidencie objetivamente a existência de crime de responsabilidade, né, para justificar o impeachment. Não há. Todos os pedidos são baseados em narrativas, com base num fato qualquer. Você constrói uma narrativa ali folclórica que você enquadra qualquer um em qualquer coisa. É isso que eles fazem com o presidente. Né? E com base nesses inquéritos, você constrói narrativas e narrativas, mas sem qualquer coisa concreta que justifique, e persegue quem você quer. Isso não cola. O presidente da República está desperto para isso. E as Forças Armadas, idem. Então, não adianta essas tentativas intensas de se forjar provas, de se querer, a todo momento, responsabilizar o presidente, porque não vai dar em nada. Porque ele, como chefe de Estado, simplesmente não vai reconhecer e vai fazer o dever de casa, já autorizado por milhões. Então, o terreno está pronto, ele já está preparando a cama de gato institucional, eu diria a cama de gato militar, né, para os inimigos da pátria que estão tentando golpeá-lo e golpear o nosso arremedo de democracia e resquícios de liberdade. Isso não vai acontecer. É aí que se encaixa esse discurso do presidente. Né? Eu estou aqui para dar minha vida pela liberdade de vocês. Renato, muita gente, inclusive eu, não nego, tem vídeos, enfim, fala, pô, Bolsonaro, pelo amor de Deus, faz alguma coisa logo, por favor, que o negócio tá ficando feio. E ele não, aparentemente, publicamente, ele não fazia isso, acabou até angustiando algumas pessoas. Nem sobre o Daniel Silveira ele falava. Já naquela icônica live de quinta-feira, ele falou, tem até deputado federal meu preso. A gente pode dizer que ele traçou uma estratégia tão bem desenhada que ele falou, eu vou deixar o sistema mostrar sua verdadeira cara, seus verdadeiros dentes, suas garras, e quando tudo estiver insustentável, eu venho e corto tudo isso? É isso que está acontecendo. Só que as coisas acontecem de forma... As peças estão isoladas uma da outra. Então, você precisa, às vezes, de um esforço mental e trazer essas peças isoladas para o seu quebra-cabeça para identificar a figura que está ali desenhada na imagem. Muitos não fazem isso, não conseguem fazer isso, ou não acreditam, porque a ideia não, nós vivemos numa democracia, tudo tem que ser resolvido pela política. Então, os militares não podem entrar porque seria golpe. Isso ainda tem essa mentalidade totalmente anacrônica que nega o que está acontecendo. A pessoa oprimida, né, eu diria escravizada, porque trabalha 50 horas num dia, não sabe nem para que está vivo, trabalha para se sustentar e está falando de democracia. Que democracia é essa, onde você não tem condições de viver, você sobrevive? Sabe por que você vai perguntar para ela por que você está vivo? A pessoa, o que é? Entendeu? Você não sabe, não tem tempo para nada. Isso é escravidão. As pessoas são escravizadas pelo sistema e não percebem. Então, o que está acontecendo é exatamente isso, a preparação do terreno para o Brasil ser resgatado, e ser proclamada a segunda independência, e essa é a independência definitiva, que é a das falcatruas e da criminalidade. Isso vai acontecer. Não acontece com a rapidez que a gente deseja, porque a complexidade é grande. Quem está no comando é um ser humano, não é perfeito, tem falhas.
encontra dificuldades, você tem que resolver as dificuldades. Tem pessoas ao redor que certamente ele pode não confiar, fica observando para ver se substitui ou não antes de tomar uma decisão. Né? Você tem que preparar um terreno, você tem que conscientizar as pessoas do que está acontecendo, para o choque ser menor, né? Para as pessoas terem capacidade de compreender o que vem depois e até entender as justificativas que virão, né, após, para demonstrar que a conduta foi inevitável, até porque foi autorizada expressamente, daí a importância das manifestações. Então, não há que se falar que o presidente está querendo isso porque ele vai perder em 2022, então ele está querendo... É uma inversão de narrativa grosseira, narrativa insustentável nos fatos. Esses que falam isso não andam nas ruas sozinhos. Tu pega um jornalista da Globo aí, manda ele dar uma corridinha na lagoa, bem capaz de ele tomar um sapé caiaiá. Os caras não conseguem, entendeu? Os caras não têm, eles perderam as próprias liberdades em função das coisas que eles vêm plantando. É isso que está acontecendo. Então, os terrenos estão sendo preparados de uma forma inteligentíssima. Então, e como é que ficou claro isso para quem tem dúvida e ainda não percebeu? Pela live de quinta-feira passada, tenho provas e informações bombásticas. Não veio nada de bombástico, apenas ele trouxe aquilo que a gente já sabia, mas ele trouxe para dentro da presidência da República e deu valor àquilo que os autocratas ignoravam, achavam que não eram fake, né? É muito fácil você, pela força, desconsiderar fatos e chamar os fatos de fake. Uma completa subversão da ordem das coisas, né? Aí veio o presidente da República, não. Fake é o que vocês estão falando. Isso tudo aqui são provas, sim. E ainda colocou o ministro da Justiça e apresentou documentos oficiais da Polícia Federal, foram as perícias. Aí ele lançou, cadê a bomba? Não tinha bomba ali. Entrou naquela... É prova ou não é prova? É prova ou não é prova? Ficou nessa discussãozinha barata, é a prova. Aquilo ali é suficiente para influenciar um julgamento em prol de uma declaração de fraude, que eram coisas palpáveis, materiais. Mas aí o tribunal se sentiu ferido nos brios e partiu para cima do presidente, só que de uma forma assodada. Foi tratar o presidente como um Zé Povinho, que pediu a placa do AI-5 e recebeu a visita da PF, recebeu busca e apreensão e tudo mais. Só que tratou como Zé Povinho e botou no mesmo bojo do inquérito totalitário o presidente da República. E aí enfiou os pés pelas mãos. E enquadrou o presidente, se não me engano, em 10 crimes. 10 crimes. 10 crimes, de uma forma atabalhoada. De uma forma atabalhoada. Qualquer manual de direito, sobretudo de direito penal na parte especial, ou que comentam leis especiais, aquilo ali não se sustenta. Aquilo ali não tem base fática. Você enquadrou o presidente em 10 crimes por ele ter exercido meramente a liberdade de expressão. Ele não fez um xingamento direto ofendendo a honra de ministros. Como é que isso foi enquadrado em 10 crimes? Entendeu? Aí ele enfiou os pés pelas mãos. O tribunal ele se esvaziou de legitimidade, fortaleceu o presidente da República, a fala do presidente da República, tripudiando dessas autoridades que abusam das suas competências o tempo inteiro, e é nesse ponto que a gente está. O que eles vão fazer? Eles não têm o que fazer. Eles não têm o que fazer. E pior, quem colocou na berlinda os agentes federais, também que têm cumprido essas ordens desses inquéritos. O que esses agentes federais vão fazer contra o chefe de Estado, que já disse que não reconhece esse inquérito, que é um inquérito abusivo? Os caras vão cumprir uma ordem de busca e apreensão, ou vão mandar... O que vai acontecer ali? Os caras não vão fazer isso. Eles vão pensar 50 vezes. É muito mais fácil eles resistirem a uma ordem do Alexandre de Moraes nesse sentido. Eu não vou mentir, doutor, mas eu adoraria ver uma notícia de que a Polícia Federal bateu na porta do Palácio do Planalto e a Michelle levantou para abrir. Olha, isso não vai acontecer, cara. Os caras não vão ter essa ousadia. Isso não vai acontecer. Entendeu? Bolsonaro até falou de uma forma muito irônica hoje em dia. Quem vai mandar? Vai a Polícia Federal ou vai a Forças Armadas? Ou seja, ele vai mandar, eu que sou chefe supremo, eles vão mandar no meu ministro da Defesa, na tropa, vão querer atropelar o ministro da Defesa para ir em cima do Alvorada.
Com base em quê? Então, assim, eles não perderam a mão. Aí eu falo, o atenuante é o seguinte, quando eu falo a palavra inconsciência, é isso. Inconsciência, você tem sua visão de mundo, né? Você tem o sentido que você dá à sua própria vida, você tem suas experiências, você tem sua educação, e com base nisso você faz o que você acha que é certo. Você tem seu grau de consciência, você faz o que você acha que é certo. Mas, infelizmente, de uma forma notória, o certo desses ministros não condiz com um certo da consciência comum, do senso comum. Percebe? Então, assim, fazem por maldade, não é maldade, que eu falo, não é nem questão de maldade, fazem por inconsciência. Eles fazem o certo, mas o certo deles atropela o que deveria ser feito de uma forma que todos nós pudéssemos reconhecer como sendo o correto, o legal, o válido, o lícito. Né? Então, eu procuro relativizar nesse sentido. Se você falar, o cara traiu a consciência dele, ele está quebrando os valores morais, não, ele está fazendo o que ele vê, o que ele tem como valores morais dele. Né? Então, assim, todos os ministros têm conhecimento suficiente para serem ministro supremo, ou no TSE, eu diria que sim. Mas não tem o básico, que é a capacidade de se desapegar de ideologias, de se desapegar de crenças, de se desapegar daquele conhecimento que eles adquiriram ao longo da vida por estudos. Eles ignoram a máxima só sei que nada sei, do Sócrates. Né? Eles não aceitam rever posições em função de crenças, no caso, ideológicas, que fazem eles buscar levar o país acima de tudo e acima de todos a aquela direção que é contrária à vontade da população. Então, esse é o estado mais ou menos desenhado que eu enxergo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam aí escutando a gente também tenham certa afinidade, né, com essa mensagem. Doutor, o Arthur Lira, ele brigou pelo voto impresso e vai levar para o cenário, né? Ele bateu o pé e falou, não, vai para o cenário. Mas o Lira está certo, Renato, a questão que é essa, porque a vontade popular, se há uma maioria do povo, o deputado está lá para atender. Sinto muito, eles são nossos empregados. Nós os colocamos lá para que eles ajam de acordo com a vontade da maioria da população. Ponto. Se a maioria da população quer que seja feito, a voz do povo é a voz de Deus. E, em contrapartida, a Procuradoria do Distrito Federal ratificou a denúncia contra o ex-presidiário Lula feita pela Lava Jato. Nós temos 2 vitórias, doutor, ou uma coisa não vai trazer grandes ganhos ou grandes frutos para a atual situação que nós estamos? Olha, o Arthur Lira, ele é um político inteligente, ele sabe como é que funciona o mecanismo. Ele viu as manifestações. Ele é chefe da Câmara dos Deputados, é presidente da Câmara dos Deputados. Por que ele vai ficar com essa batata quente nas mãos? Porque, por causa de brigas ali, né, internas da politicagem, de bastidores, por que ele vai ficar comprar batata quente? Né? Essa minoria lá que é contra, está ignorando a população, isso é problema deles. Depois eles vão colher ali o que eles estão plantando. Mas o Arthur Lira, inteligentemente, ele não tem por que segurar isso. Como as comissões apenas têm caráter, as decisões têm apenas caráter opinativo, ele levou para o plenário. Tem toda a prerrogativa de fazer isso. Ele foi certo, politicamente ele foi preciso, apesar da Câmara dos Deputados estar se lixando para o povão. Né? O Congresso Nacional não enxerga povo. Porque da mesma forma que se o Arthur Lira entendeu o recado do povo, apesar de estar blindado do povo também, né, por agir da forma política, né, nesse sistema que a gente tem hoje, por outro lado, o Rodrigo Pacheco é totalmente avesso. Ele não enxerga o que está acontecendo, não aceita, o discurso dele é vazio também, totalmente abstrato, sem sintonia com o mundo dos fatos. Né? Falar que o presidente da República falou mal, errou, falar que tem um antídoto para quem está na fora das 4 linhas da Constituição,
interpretar isso como se o presidente tivesse falado coisa equivocada é não ter a minha capacidade de discernimento para contextualizar o que realmente foi dito. Não entender as premissas postas pelo presidente, não entender que realmente esses inquéritos que a Suprema Corte diria são inquéritos ilícitos, inválidos, nulos, inconstitucionais. Esse aí está fora, está na contramão da história. Do jeito que ele está, ele também não enxergou onde ele está inserido. Né? Não vai acabar bem para ele, do jeito que está. É a minha prognose. Eu estou destacando para não falarem que a gente colocou palavras na boca do Pacheco. É umas coisas bem claras no momento que nós estamos, ainda mais no momento de internet. Doutor, o que nós podemos esperar, então, para a semana que vem? Gasolina na fogueira. Gasolina na fogueira. Ninguém pode retroceder. Né? O embate já está feito, já está constante. Né? A diferença é que o Supremo tem uma bomba nas mãos, ele está em campo minado, e ele não sabe sair desse campo minado. Então, o que ele pode fazer? Ativismo judicial. Ele está agindo em causa própria, criando esses inquéritos do nada, inquéritos que não se sustentam, que vão desmoronar, como são castelos de areia. Por enquanto, estavam valendo, enquanto o presidente da República estava aceitando. Agora, eles colocaram o presidente da República na briga. Ou seja, eles fizeram os inquéritos que eles sustentam ficar com dias contados. Esses inquéritos, como está aí, não passam de setembro. Em setembro acaba tudo isso. Né? Então, é isso. O aumento da temperatura ocorrerá, né? Sobretudo da parte do presidente da República. Mas o que deve acontecer no voto impresso, né, a PEC votando no Congresso? Sinceramente, eu não acredito nessa aprovação. Não acredito nessa aprovação. Por quê? Primeiro que há uma desconfiança em relação ao Bolsonaro. Será que ele está falando certo? Aí vem um general de pijama desse falando que ele não tem apoio das Forças Armadas. Então, isso gera dúvidas e alimenta a esquerda. Né? Então, como o Bolsonaro nunca demonstrou força antes, por enquanto ele está só na fala também, ele não demonstrou força. Né? Então, se continua as narrativas. Ele tem coragem para manter esses ataques à presidência. Né? Então, o Bolsonaro irá intensificar, irá, muito provavelmente, lançar mais iscas para esse mecanismo, dar uma mordiscada e se enterrar de vez. É isso que vai acontecer. E eles, no desespero, vão continuar enfiando os pés pelas mãos. Dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, vai dar milhões de presentes e, a partir dali, só o Papai do Céu, Bolsonaro e as Forças Armadas sabem o que vem pela frente. A gente tem que apenas confiar que o Brasil sairá dessa distopia e se transformará num Estado de direito decente e uma democracia de primeiro mundo muito em breve. A gente fala, não, daqui a décadas nada, 2022. 2022, eu não quero esperar ficar com 100 anos para ver um país decente. Né? A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Eu sei que a minha colheita tem sido assim, de vez em quando vem uma colheita ruimzinha de coisas ruins que eu coletei no passado, decisões mal tomadas, faz parte. Esse pessoal terá colheita boa a vida inteira? Não, eles não têm colheita boa. Eles já não têm liberdade. Eles não têm liberdade. Eles saem às ruas. Eles têm muito poder, pelo menos até então têm manifestado poder. Tem grana? Provavelmente devem ter grana. Tem influência? Tem, mas não tem liberdade. Eles não andam sozinhos, eles andam cheios de marmanjos de volta para garantir a segurança. Né? Então, como é que você consegue viver assim, cara? Pior, viver assim sem saber se no dia seguinte vai estar vivo, se vai ter um infarto, um derrame, vai tomar um escorrega e cair de cabeça, se vai pegar o bichinho, vai para o hospital, ficar internado e entubado, não sabe o que vem pela frente. Nem isso é capaz de fazer esse pessoal refletir sobre o que está acontecendo, sobre as posições que estão tomando. O cara está agindo em função da agenda ONU 2030. Sabe, 2030 você está vivo, cara pálida? Como é que estão seus filhos e netos nessa história? Né? O que serão deles lá na frente?
A Agenda ONU 2030 implementada aqui, o que vai ser deles lá na frente? Se bem que sociopatas e psicopatas não têm um corpo emocional, então não tem esse apego a gente, apego à questão sentimental ao outro, não importa que seja da família ou não, então não faz muito sentido. Sempre é o imediatismo, não tem que ser agora, é agora que está valendo, para o futuro não importa. Então, assim, são as decisões imediatistas que vão afundando o país. Foi o que veio acontecendo ao longo dessas décadas. Então, é isso, o que esperar é isso, a intensificação do embate, né, e o cheque que já foi dado pelo presidente da República se transformando num cheque-mate pós 7 de setembro. Não tem como ser diferente. O desenho está aí. Os fatos falam por si. E a gente está aprendendo também no dia a dia, tentando pelo menos a rever sempre as análises que a gente faz no dia anterior, porque sempre tem uma coisa nova. Ninguém sabe tudo. Né? A gente procura passar uma mensagem que seja coerente, que tenha suporte no mundo dos fatos, que seja revisável, né? Corrigível diante de algo novo. Né? Sem jamais ser dono da verdade. Eu não sou dono da verdade de nada. Apenas falo o que eu vejo como coerência, né? Mas não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade. E se for bom, legal, reflita, repense, né? Aproveite à vontade. Se for ruim, você joga fora. Simples assim. E pega fogo, cabaré, que é que eu quero mais que aconteça mesmo. Doutor, muito obrigada por ter falado com a gente neste sábado de manhã. Eu que agradeço a parceria, a amizade, Camila. Obrigado a você e bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar e, claro, comentar, porque ajuda no engajamento do vídeo. Abrir aqui a caixa de informações e clicar no primeiro link, que é o canal do Dr. Renato. O link de baixo é o canal que tem os cortes, as lives por tema, para quem quiser ver por tema. Eu encontro vocês hoje à noite, às 10 horas da noite, com Cissa Bailey. Um mega beijo no coração de todos, que Papai do Céu os abençoe muito, muito, muito. Até daqui a pouquinho.